Fala galera, é um privilégio poder compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor com vocês nessa reflexão semanal, nessa noite gelada, mas estamos no último capítulo, estamos finalizando Filipenses e que carta incrível. Eu encorajo você, em 20, 30 minutos você lê o livro todo de Filipenses. Você pode entender com muito mais clareza o que Paulo está tentando trazer. E aí, então, nós semanalmente tentamos mergulhar um pouco mais e já faz meses que estamos somente recebendo pérolas e ensinos do Senhor por meio dessa maravilhosa carta. E, cara, essa carta ela tá tão próxima de nós, mesmo escrita mais de 2000 anos atrás, porque tudo que a gente vê nela a gente consegue também transportar para a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre conflito. Conflitos, todos nós vivemos conflitos. Todos nós somos expostos a essas situações difíceis. E diante do conflito a gente pode lidar de duas formas. Coloca ele debaixo do tapete, finge que ele não existe, se engana pensando que o tempo vai curar, e aí então a gente não amadurece, a situação não muda, a coisa só fica maior. Ou então a gente lida com ele, coloca ele à tona e enfrenta essa situação tentando uma resolução, tentando um esclarecimento, tentando dar andamento para a vida, em vez de deixar esses conflitos nos travarem. Mesmo que seja difícil, a gente amadurece a cada conflito. O Senhor usa esses conflitos para fortalecer a gente. E então eu quero usar a frase de Mark Dever, que ele diz assim: não existem igrejas perfeitas. Isso eu acho que todos nós concordamos, né? Mas ele continua dizendo: existem igrejas imperfeitas, saudáveis. Nós não queremos ser a igreja perfeita, porque nós sabemos que é impossível. E perfeita no sentido de não termos divergências, conflitos, falhas, limitações. No mundo pós-Éden e pré-consumação, isso é utopia. Mas nós podemos ser saudáveis. A igreja de Filipenses era uma igreja saudável, mas ela não era perfeita. Pelo menos 5 problemas grandes Paulo estava tentando resolver nessa carta. E esse conflito interno dessas duas mulheres, Evódia e Sintique, era um deles. Na igreja do grande apóstolo Paulo, problemas. Então, a gente não pode se enganar pensando que não vamos lidar com os problemas, mas a gente pode lidar em uma dessas formas, colocando debaixo do tapete ou lidando com eles e amadurecendo. É o que Paulo ensina nesse trecho. Uma carta endereçada tanto aos membros de Filipos quanto à liderança dessa igreja, Paulo expõe uma situação, que está no capítulo 4, verso 2. Olha lá. O que rogo assim a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Paulo, ele coloca ela em autoestima. Ele coloca essas mulheres como cooperadoras do Evangelho de Cristo Jesus. Ele reconhece a maturidade delas, a cooperação delas com o Evangelho, a importância delas no reino, mas ele não toma partido de nenhuma delas. Ele simplesmente joga a responsabilidade para elas. Resolvam. Mas não somente resolvam entre vocês, resolvam diante de Deus, na perspectiva do senhorio de Cristo. E então ele não também deixa elas a sós, como ele suplica a um terceiro personagem que eu quero dar mais ênfase hoje, ao fiel companheiro de jugo. Nós não sabemos quem é esse cara, mas é alguém que Paulo tem em mente e essa pessoa provavelmente sabe. Alguém que carrega junto com Paulo vários desafios de resolução de conflitos. Alguém que junto com Paulo batalha e carrega o fardo do evangelho, carrega o fardo de resolver situações, de entrar no meio de problemas para poder de alguma forma glorificar Jesus com a resolução deles. Então Paulo dá essa mensagem, essa indireta: meu fiel companheiro de jugo, ajuda elas. Elas precisam da sua ajuda. Bom, Paulo ele fala sobre a situação publicamente. Ele mostra que a igreja de Filipenses tem que ser uma igreja saudável, que não esconde os problemas, mas que tenta resolvê-los. Porque somente assim o corpo não vai sofrer mais. E também elas vão ter os seus problemas resolvidos e vão chegar a uma maturidade maior.
A primeira coisa que eu queria enfatizar aqui é que a, a gente não consegue semear, ofertar na vida do outro aquilo que nós não recebemos. Eu não posso dar para você aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não recebi. Essa mensagem é exclusiva para cristãos, porque ela vai falar de algo que nós recebemos do Senhor. E então nós temos a responsabilidade de dar também. Quando nós alertamos a outros cristãos, aos novos na fé e aos antigos na fé também, que se alimentem todos os dias da palavra de Deus, vejam o que Cristo fez, sua vida, sua obra, sua morte, sua ressurreição, as grandes doutrinas do Evangelho, não é só para ele ter conhecimento, mas é que por meio desse entendimento, ele saiba o que Cristo fez por ele e o que ele pode ofertar ao próximo. E então, no meio dos conflitos, é exatamente essas virtudes que recebeu do Evangelho que ele pode entregar. O Evangelho nos fala que fomos perdoados. Todos os dias nós temos que lembrar isso. Indignos, inimigos de Deus, que foram perdoados. Então a gente tem a responsabilidade de levar esse perdão também. Nós fomos amados. Antes de amarmos a Ele, antes de conhecermos ao Senhor, Ele nos amou. E Ele entregou seu Filho. E então a gente consegue amar o próximo e sacrificar algo pela resolução de um conflito. Nós entendemos que Ele usou de misericórdia quando a gente não merecia misericórdia. Ele trouxe paz onde a gente não tinha paz. Ele trouxe liberdade no meio do nosso cativeiro. E então a gente consegue ofertar isso também nos nossos relacionamentos, principalmente dentro da família de Cristo. Se você tem muita dificuldade em resolver algum conflito, minha primeira dica e a dica do apóstolo Paulo, vá às Escrituras, vá ao conselho de Deus e veja aquilo que Cristo fez por você. E então isso vai encher o seu coração de gratidão e também de responsabilidade, desejo de ofertar isso ao próximo. Paulo está falando, Sinti e Evódia, resolvam isso na perspectiva do senhorio de Cristo. Resolvam no Senhor. Tenham a mesma mentalidade voltada para o Senhor. Porque vocês sabem o que Ele fez por vocês. Vocês sabem que o reino é muito maior do que os nossos anseios individuais. Não coloque suas vontades individuais acima do reino de Deus, acima daquilo que é melhor para a comunidade. É importante a gente verificar se a luta que nós estamos, que nós decidimos entrar, ela é por causa de um capricho pessoal ou é porque realmente queremos ver a comunidade florescendo. Porque o evangelho vai se beneficiar, porque os nossos irmãos vão se beneficiar. Então, aquilo que nós recebemos é aquilo que nós vamos semear e ofertar na vida dos nossos irmãos. E eu quero ler para vocês 2 Coríntios capítulo 5 e mostrar para vocês que todos nós temos um ministério que precede todos os outros ministérios dentro da igreja. Que precede todas as outras vocações fora também da igreja. Capítulo 5, verso 17. Você pode estar em dúvida, eu queria tanto saber qual que era o meu ministério. Será que é louvor? Será que é ação social? Será que é ministério infantil? Pregação? Existe um ministério que todos aqueles que foram chamados por Deus já receberam. E Deus espera uma posição nesse ministério de todos nós. Olha só, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos entregou, nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta o pecado dos homens, e nos confiou essa mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça. Sabe por que eu e você somos considerados justos diante de Deus? Porque o justo foi considerado pecador e morreu na cruz injustamente. E aí, então, na sua justiça, nós recebemos justificação pela fé. No seu sacrifício, nós fomos salvos
mesmo pecadores. Então, essa mensagem do Evangelho que constrange e que nos mostra que nós não temos direito algum e mérito algum, mas devemos entregar ao próximo aquilo que de graça também recebemos, o amor, a misericórdia, a paz, a liberdade, o perdão. É essa mensagem que a gente precisa se agarrar, porque senão a gente não consegue entregar. Todos os dias você tem que pregar para você. Você tem que pregar para a sua consciência o que Cristo fez por você. Você vai conseguir lidar melhor com seus conflitos. Eu vou conseguir lidar melhor. Mas então, a caminho da maturidade, a gente não somente tenta resolver os nossos conflitos, as nossas quebras de relacionamento, nossa falta de unidade, mas a gente começa a se tornar apto para lidar com outros conflitos, conflitos de outros irmãos. E não sermos como a grande maioria que é lenha na fogueira e faz uma situação somente ficar mais complexa e perigosa e problemática dentro do reino de Deus, mas a gente pode, de alguma forma, intervir e semear as virtudes do Evangelho nos corações para a resolução desses conflitos. Sermos pacificadores. Lembra que Jesus fala no Sermão do Monte? Bem-aventurado os pacificadores. Pacificador não é alguém que é passivo. Às vezes a gente confunde, mas não é. O pacificador que Jesus está falando é aquele que intencionalmente traz a paz ao conflito. Esse é o nosso chamado. É o chamado que todos nós recebemos em Cristo Jesus, a vocação de trazermos paz aos homens. Nem sempre o resultado vai ser como a gente quer, mas Deus, ele vê o interesse e o desejo do nosso coração em resolver os conflitos, em estarmos abertos a isso, estarmos preparados para lidar com eles. E então ele vai nos amadurecendo à medida que nós vamos enfrentando essas dificuldades. E à medida que nós vamos considerando o próximo como maiores que nós mesmos, como Paulo usa, até mesmo esse conflito de Evódia e Sintique como tom para outras instruções na carta, sobre humildade, sobre mansidão, sobre justiça, sobre unidade. Nossos problemas afetam a família, afetam o corpo de Cristo, afetam os nossos familiares de casa, afetam a nossa alegria e afetam o reino de Deus. A gente precisa saber lidar com eles e saber que nós sairemos mais maduros. Essa é a minha oração para vocês e para mim hoje. Que o Senhor nos auxilie, que o Senhor seja a nossa força, que a gente possa entender o que o Evangelho fez por nós e tem feito todos os dias por nós, o que Cristo Jesus tem feito, o Espírito Santo tem feito nas nossas vidas ao nos reconciliar com Deus, a nos manter nesse caminho de santidade, ao escrever o nosso nome no livro da vida, que é uma graça imerecida. E é então a gente, nessa perspectiva, semear nos nossos irmãos e nos relacionamentos alheios que a gente, de alguma forma, pode contribuir. Tá bom? Então, essa é a recomendação de Paulo. Que nós possamos, além disso, ser bons companheiros de jugo. Eu tenho certeza que assim viveremos de forma digna do Evangelho. Deus abençoe.